Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí para o nosso canal do YouTube e hoje vamos ser breve, né? Um vídeo básico aí. Faz tempo que a gente não troca ideia com vocês por aqui. Pessoal, eu vou voltar com alguns vídeos aqui no YouTube, certo? A gente estava um pouco meio afastado aqui do canal, colocando alguns vídeos e cortes aqui, não sei se vocês perceberam, né? Poucos vídeos de reparo, lives praticamente não temos mais. Só que a gente vai voltar novamente com os vídeos aqui no YouTube, certo? Vídeos no YouTube são bons porque são vídeos que perpetuam, né? Passam muitos anos aí e pode ajudar muitas pessoas. Eu comecei no YouTube, aqui é a minha casa, e se um dia eu deixar de gerar conteúdo, né? Eu quero deixar bastante vídeo gravado aqui para vocês, né? Digo isso porque hoje eu estava falando no Instagram, né, que eu estou um pouco meio desmotivado com as redes sociais, né? De fato, eu até tive pensando durante esse mês todo em deixar as redes sociais, cuidar da minha vida, cuidar do meu trabalho, né? Como eu sempre falo, pessoal, o YouTube no nosso nicho não é nada que a gente ganha muito dinheiro. Tem gente que acha que a gente vive vendendo curso e ganha muito com isso, né? Mas enfim, né? Eu consigo ganhar muito mais trabalhando na minha bancada e às vezes produzir vídeos para o YouTube, para o Instagram acaba de certa forma conflitando, né, com esse outro trabalho que a gente tem, que é o trabalho que eu amo fazer, que são os trabalhos de bancada. Então, nos ajude, né? Eu sempre falo para vocês aqui do YouTube, nos ajude a crescer esse canal, nos ajude apoiando, né? Deixando seu like, deixando aí teu comentário, né? O que você puder fazer para nos ajudar, compartilhando esse vídeo também com outros técnicos, né? Em grupos aí, isso já ajuda bastante, beleza? Caso você queira ser membro do canal e dar um apoio, né, para o nosso trabalho aqui no YouTube, tem um botãozinho aqui, seja membro. E com isso você terá acesso a um conteúdo exclusivo, um conteúdo que a gente só posta para quem é membro, certo? Quem quer dar um passo à frente, né, temos nossos treinamentos EAD, que inclusive estão no período promocional, praticamente na metade do valor, né, pela metade do valor, e essa oferta especial no final do ano já está próximo do fim, né? Então já tenho que dizer para vocês aqui que caso vocês queiram adquirir o treinamento nesse período promocional, não perca tempo, porque já está bem próximo aí, né, de chegar o fim do ano e a gente vai finalizar essa promoção, os valores voltarão aos valores normais anteriores, certo? Falando do nosso treinamento presencial, estaremos aqui em Pernambuco, na cidade de Vitória de Santo Antão, né, trazendo um treinamento de reparos em placas multimarcas, né, Android, do intermediário ao avançado. Vamos passar muito conhecimento aí sobre diversas coisas em relação a reparos em placas, né? Ou seja, a gente vai abordar muito sobre falhas de inicialização, falhas de memória, certo? A gente vai falar muito sobre isso, mas a gente também vai falar sobre esquema elétrico, eletrônica aplicada para smartphone, análise de circuito, análise de defeito, né? Então vai ser um treinamento muito interessante para quem quer aprender de verdade a ser um técnico diferencial na região que você trabalha, certo? Se tornar aí uma referência. Então, se você quer fazer esse treinamento presencial, o link aqui, né, do WhatsApp do Leandro Kennedy, que é o proprietário da escola, está na descrição do vídeo, eu vou estar deixando aqui para vocês também. Ok? Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre temperatura de extração de CPU ou de qualquer outro circuito integrado, né? Estou colocando CPU porque muitos aparelhos hoje em dia têm dado falhas de CPU, né? E muita gente teve que se adaptar a essa nova realidade, né? Que na verdade já existe há muito tempo, mas os técnicos não tinham a preparação e nem tinham entendimento de saber que aquela falha estava na CPU, que era uma solda fria e tal. Porque, por exemplo, na época que eu comecei, ninguém tentava muita coisa em placas. As pessoas chegavam até um certo limite ali e parava, né? Quem é mais antigo sabe. A gente focava mais em troca de tela, troca de vidro, né? A gente trocava ali uns conectores, um botãozinho, e é assim que a gente ia se virando, né? Mas quando tinha um problema na placa do cliente, não tinha muito o que fazer. Se fosse um curto, a gente resolvia, uma fugazinha que desse para pegar o aquecimento, resolveria, né? Às vezes a gente trocava até ali um circuitozinho integrado, né, no chute,
mas nada de muito assim complexo, como hoje exige, né, do técnico um conhecimento bastante elevado para fazer reparos que são muito sensíveis e requer habilidades avançadas e conhecimento teórico também avançado para que você chegue a conclusões de que de fato o problema está por ali, né? Vamos falar sobre temperatura então. Temperatura é algo que é muito relativo. E relativo por quê, gêmeos? Por conta de vários fatores. Por exemplo, aqui tem um ar-condicionado ali na minha frente. Esse ar-condicionado ele está jogando ar para aqui, certo? Para minha bancada. Então, se eu trabalhar com uma temperatura, por exemplo, 380 graus, eu vou ter uma dificuldade para remover essa CPU. Eu vou ter que passar mais tempo aquecendo para que eu consiga remover essa CPU, porque o próprio ar-condicionado, né, que está jogando aqui para a bancada, para o meu lado, eu estou aqui trabalhando e aqui está o ar, né, chegando em mim. Então esse ar ele vai fazer com que esse 380, ele de fato ele não fique ali 380, ele possa ter uma variação, certo? E eu acho que eu estou dando 380, mas o próprio ambiente está lutando, né, contra a temperatura que eu estou aplicando com a minha estação de retrabalho. Então a gente tem que levar em conta diversos fatores. Por exemplo, tem pessoas que trabalham com ventilador, né, não tem ar-condicionado, e ligam um ventilador bem próximo. Isso também vai fazer com que o tempo que você tire essa CPU com aquela determinada temperatura possa fazer com que o trabalho não consiga ser realizado. Você de repente pode danificar a CPU achando que está aquecendo, que tem que sair e arrancar no momento errado, na hora errada, e isso aí pode dificultar bastante, certo? Então existem vários elementos que você tem que levar em conta. Por exemplo, tem gente que trabalha em um lugar aberto, um lugar muito ventilado. Pode ter certeza que a sua estação ela não vai conseguir manter aquela temperatura ali em cima daquele local que você está trabalhando, na placa, certo? Sem que haja variações. Quanto melhor a ferramenta, quanto mais estável essa ferramenta mais resultado positivo você pode ter. Porém, o seu ambiente, né, ou até mesmo o lugar que você mora no Brasil, pode contribuir com a temperatura que você deve usar. Vou falar sobre bico também, né? Que é algo que é muito importante. Falar sobre qual bico usar, né? Porque tem gente que se preocupa muito com temperatura, com vazão, com isso, com aquilo outro. Mas tem outros elementos também que a gente precisa levar em conta. Então vamos lá. Vídeo 8 minutos, né? Dá pra a gente chegar pelo menos a 15 minutinhos. Então assim, a gente tem que entender isso. Agora, fica em torno de quê? O que eu devo levar em conta, né, com todos esses fatores já falados, para conseguir fazer um reparo de CPU, fazer um reparo no PMIC, fazer um rebalem ali, tirar um componente, usar minhas ferramentas de solda sem ter tanto problemas, né, dificuldades. Para técnicos normais, quando eu digo normais, são aqueles técnicos meros mortais, técnico como nós, que não trabalha com competições, que não mora na China, né? Os técnicos da China ali trabalham muito com temperaturas altíssimas, né? De outros lugares também do mundo, né? Às vezes tem técnicos que vai muito pela velocidade do reparo, até porque trabalha com uma quantidade de aparelhos enorme, né? Que já vem diagnosticado e ele só vai ali e faz o reparo. Então tem muita gente que trabalha dessa forma. Um cara faz análise, passa para aquele outro e aquele outro repara. Então ele tem que reparar rápido porque já tem outro na fila e por aí vai, né? Tem assistências técnicas que trabalham dessa forma. Inclusive eu tenho amigos que têm assistências que trabalham dessa forma, né? Um analisa, passa para o outro para resolver. Vai lá, vem outro, analisa, passa para o cara para resolver. E assim o cara vai fazendo. Então tem muitos lugares no mundo que tem competições, né, de CPU, então o pessoal trabalha com a temperatura mais rápida para ser mais rápido também no reparo. Só que para você trabalhar com uma temperatura mais alta, você antes tem que começar a trabalhar com temperaturas menores,
Você não pode de uma hora para outra começar a trabalhar com 500 graus, né? Com a vazão no máximo e achando que você vai ter um resultado significativo, positivo, porque provavelmente você vai danificar essa placa. Então preste bem atenção, porque tem coisas ali que a gente tem que levar em conta, como já falei. Mas entre 370 graus, certo? A 420, a depender da região, a depender do local que você trabalha, se tem ar-condicionado, ventilador, isso, aquilo, outro, é a temperatura, digamos assim, dentro dos limites, né? Se você botar 360 já vai ficar ruim. Se você trabalha com 370, mas o seu ambiente que você trabalha é quente e você não tem muita ventilação, 370 graus, a depender da tua estação também, a potência da tua estação de sol, de retrabalho, conta muito, né? Se você tiver com uma Quick 2008, ela tem 70 watts de potência. Se você tem uma Quick 861, você tem 100 watts de potência, né? Se você tem, sei lá, uma Quick 881, né, 881D, eu acho, ela tem 1.300 watts, né? E tem várias outras ferramentas da Sugon de 1.300 watts, tem várias outras ferramentas no mercado de 1.300 watts. Então tudo isso conta também, a potência da ferramenta, né? A estrutura, se de fato aquela ferramenta está enviando a temperatura que mostra no display. Então isso aí você tem que calibrar a sua estação. Eu particularmente, todo mês, eu tiro um dia para calibrar as minhas estações, certo? Porque sempre ela descalibra e aí a gente fica trabalhando com uma estação descalibrada e pode até causar problemas nos dispositivos dos nossos clientes, e não é isso que a gente quer. Então, recomendo para você fazer o quê? Primeiro, adquira uma estação se você quer trabalhar com reparo de CPU, né, uma estação que ela seja estável. Pode ser uma estação de 70 watts, certo? De 700 watts, né, no caso. Não tem problema, desde que seja uma estação estabilizada, certo? Porém, você vai ter que usar um pouquinho mais de temperatura, uma vazão de ar um pouco maior, para que você tenha o resultado de uma de 1000 watts que trabalha com uma temperatura menor. Enfim, são vários fatores aí que eu não vou entrar em detalhes, porque senão esse vídeo ficaria muito grande. Mas procurem adquirir uma ferramenta que tenha uma qualidade boa, que já estão aí no mercado e já estão, digamos assim, aprovada, né, por muitos técnicos, né? Tem a Quick, tem a YCS agora, que é uma estação nova, mas muito boa. Estou com ela ali, tá ali na bancada aqui, ó. Essa estação aqui muito bacana. Enfim, né? Então esses elementos devem ser levados em conta na hora que a gente vai tirar a CPU. Então, o que eu tenho que fazer então para acertar a minha temperatura, acertar a minha vazão de ar? O que eu tenho que fazer, Gemerson? Treino, certo? Treino, 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 como já dizia o ninja. Não tem como você ficar bom em uma coisa que você não faz todos os dias. E não tem como você ficar ruim fazendo algo todo dia. Aquilo que você faz todo dia, aquilo que você treina todo dia, você vai ficar bom. Por exemplo, eu comprei essa estação aqui, e essa estação aqui, no início, quando eu comprei, eu já tive alguns problemas. Eu consegui reverter essas situações, inclusive eu botei até um vídeo aqui no canal, mostrando como converter um problema que você causou. E foi com ela, porque uma ferramenta nova, que eu não tinha muita habilidade ainda com ela, estava ainda, né, em estado de teste, e eu acabei causando um problema ali que tive que resolver, né? Então, pessoal, quando a gente, por exemplo, você tem um carro, você tem uma moto, você, sei lá, muda alguma coisa na sua vida, você vai precisar criar habilidades para aquilo que não é igual àquela outra, né? Por exemplo, você mudou o carro, você tem um carro, você tem uma moto, mesmo que seja a mesma moto, da mesma marca, você pega, você sente algo diferente. Às vezes a embreagem está um pouco mais alta, mais baixa, a marcha do carro ali, às vezes está raspando, não sei ou não está, às vezes a direção é um pouco mais dura, tem direção elétrica, hidráulica, enfim,
Você sente a diferença, certo? Você vai engasgar o carro de vez em quando, né? Estancar o carro. É normal de uma pessoa que mudou ali de um lugar que ele está habituado, né? Então, quando você muda de estação, você também vai precisar treinar naquela ferramenta para você conseguir se adaptar a ela, né? A estação de retrabalho é uma das ferramentas mais importantes, porque é a ferramenta que você utiliza para diagnóstico, para finalizar o reparo, né? A gente tem as ferramentas de análise, que são multímetro, né? Muitas vezes câmera térmica participa disso, osciloscópio, fonte bancada e várias outras, mas a gente tem as ferramentas para finalizar as nossas análises que a gente analisou, né? Concluímos que é aquilo, então a gente vai fazer. Então, ferro de solda, estação de retrabalho, são ferramentas que a gente precisa se adaptar, pegar habilidades. Então, você, técnico, precisa treinar, porque se você não treinar, você não vai chegar a lugar nenhum. Não dá para dizer assim, ó, você tem que usar 400 graus, certo? E vazão em 100. Até porque de estação para estação muda o negócio. Por exemplo, se você pegar a Atem em 40 de vazão ou 50 de vazão, ela é como se fosse 70 a 80 na Quick, né? Se você botar 60 de vazão de ar na Atem, é como se fosse 100 na Quick. Praticamente o dobro, certo? Se você pegar a YCS, 100 é como se você estivesse colocando 30 na Quick, para você ter ideia. Beleza? É em torno disso. 40, 30 e a vazão está em 100. Então, assim, acerca da vazão, né, e da temperatura, galera, vocês têm que colocar isso na cabeça. É treino. Ah, James, eu estou botando 380, estou errando. Você pode estar errando, não é pela temperatura. Às vezes é pelo tempo, no momento certo que deve colocar a espátula, certo? Que deve fazer a alavanca ali, né? Depender da placa, se você tira com espátula ou fazendo uma alavanca com um ganchinho. Ah, James, eu estou utilizando 400 graus e a placa está estufando. Verifica a tua estação, irmão. Está calibrada mesmo essa estação? Passando quanto tempo? Porque para tirar uma CPU, pessoal, é em torno de no máximo, estourando 1 minuto e meio para 2. Não pode passar mais do que isso. Se você está passando mais tempo do que isso, você vai danificar a placa do cara, ou até mesmo desconfigurar a memória, certo? Como eu já falei, já mostrei, já provei que temperaturas altas podem causar problemas de memória, certo? Ela pode desconfigurar e até mesmo matar a CPU. Você pode danificar a CPU por uma temperatura muito alta por muito tempo. Então a gente tem que ser o mais rápido possível para que a gente não agrida tanto nem a placa nem os componentes que estão ao redor, ou o componente que a gente está manipulando. Então temos que ter esse cuidado. E esse cuidado a gente só vai conseguir ter, né? Ou seja, a gente só vai conseguir chegar a esse objetivo final a partir de progressão, treino. Sempre coloco a analogia do cara que começa a malhar. Por exemplo, comecei a malhar hoje. Faz 10 anos que eu não vou para uma academia. Eu posso chegar e levantar 50 quilos no supino? Cara, eu posso ter a força do Hulk, mas o meu corpo, a minha estrutura muscular não está pronta para aquele peso ainda, né? Então eu tenho que fazer o quê? Começar com 5 quilos, 5 de um lado, 5 do outro. Depois eu boto 10 de um lado, 10 do outro, né? Ou às vezes 7 de um lado, 7 do outro. Vou progredindo a carga até eu chegar num patamar aí de estar levantando, sei lá, 100 quilos ali no supino. Mas não é de uma hora para outra. A mesma coisa acontece na nossa área. A nossa área hoje em dia está cheia de tech-talk, né? Antigamente era tech-tube, hoje é tech-talk. As pessoas querem as coisas muito rápidas, pessoal. O que está me deixando muito triste hoje é isso. Pessoal, eu estou há 11 anos e às vezes eu vou fazer um reparo e às vezes não dá certo. E olha que eu estudo pra caramba. Eu compro livro de eletrônica pra caramba. Tá entendendo? Eu estudo muito circuito elétrico, eletrônicos, eu estudo, pratico muito técnicas de microsoldagem todo dia. E às vezes acontece um vacilo. E você que está começando agora, irmão, você acha que você vai aprender da noite pro dia? Não. Mas as pessoas querem aprender, são teimosas, querem calma, entendeu? A pressa é inimiga da perfeição.
Quem é a perfeição? Quem é a única coisa que é perfeito nessa vida? Deus. Então apresse inimigo de Deus. Então se você está apressado, você está sendo contra Deus. Vai chegar o teu momento, vai chegar o teu tempo. Certo? Ah, James, eu fiz CPU disso, CPU daquilo outro. Não deu certo. Cara, tu treina. Você treina. Ah, mas eu não quero treinar com sucata. Meu irmão, quando o time de futebol ele vai treinar, ele treina com outro time de futebol ou ele treina com um time dele ali? Com os jogadores que tem? Eu acredito que ele treina com os times, com os jogadores que tem ali. Quando um lutador de boxe, sei lá, MMA, o que for, ele luta contra aquele cara que ele vai lutar no dia da luta, ou ele vai treinar com um treinador, com os caras lá que tá na academia lá de luta. E me diga. Então por que você tem que treinar com aparelhos de clientes? Sabe quantas CPU que eu precisei fazer para chegar ao ponto certo de temperatura, de vazão, de extração no momento certo e dar certo? Eu tentei várias, pessoal. Eu não vou dizer para você agora que eu lembro quantas foi, porque eu seria hipócrita aqui. Mas foram várias, sei lá, acho que 10 para uma dar certo. Entendeu? E eu treinava com sucata. Como é que eu sabia que a sucata que eu acertei? Por exemplo, eu estou pressionando um aparelho. Eu pego aquela sucata, boto na fonte e tento ligar. Tá lá, chegando até 170. Se eu tirar essa bendita da CPU e botar de volta, se o problema for CPU, ele vai ligar. Mas se ele não ligar, se o problema não for na CPU, ele tem que estar do mesmo jeito, 170 travando. E aí eu já sei que eu acertei. Entendeu? Se você tem lá um aparelho que consome, sei lá, 60, depois cai para 0. É uma sucata. Você vai lá e treina a CPU. Tá lá, apertou, chegou 60, caiu para 0. Você acertou, irmão. Não precisa tu ver o aparelho ligando para tu saber que tu acertou. Mas não precisa também tu tentar nas placas do teu cliente. Porque muitas vezes isso aí vai fazer com que tu danifica a placa do cara que poderia ser arrumada por uma outra pessoa que tem habilidade para fazer tal serviço. E também tu estás com a pressão de, pô, eu não posso errar, é o aparelho do cliente. Aí aquilo traz uma angústia para você. Uma angústia maior do que se você estivesse fazendo um reparo na sucata que não tivesse dado certo. E outra, não se estuda no momento de trabalho. Pessoal, treino é treino, certo? Tem que ser no horário fora do trabalho. Tem que ser no momento que você terminou ou antes de começar. Ou tirar um dia para treinar. Beleza? Estuda a mesma coisa. Como é que você vai estudar na hora que está com um aparelho trabalhando no aparelho? Como é que vai? Eu tenho alunos, por exemplo, que o cara está aqui com o aparelho não liga, o aparelho não sei o que, o cara comprou um curso não faz nem um dia. Aí o cara, eu tô com um aparelho aqui que consome, cai pra 0, não sei o que. Eu digo, irmão, analisa assim, assim, assim. Eu até digo, né? Porque na verdade eu tô passando receita de bolo pro cara. Mas aí o cara, aí bate na CPU. Pronto, é CPU. Aí o cara nunca fez um PMI que ele vai fazer uma CPU. Você acha que vai dar certo? Pelo amor de Deus, acha que vai dar certo? Não. Então, esse vídeo é um alerta para você que está começando agora a fazer reparo de CPU e fica perguntando qual é a temperatura que eu tenho que usar, qual é a vazão de ar que eu tenho que usar, qual é a técnica que eu tenho que usar, qual não sei o que eu tenho que fazer. Treino, irmão. Treino. Treino vai fazer você ficar bom. Certo? Você vai conseguir entender que 380 graus está danificando o teu serviço porque tu não tem temperatura suficiente para tirar a CPU sem danificar pads. No lugar que tu mora, dependendo do ambiente, de quanto é que é quente ou se é frio, tu trabalhando com 400 graus, 450, 420 graus, tu vai perceber que está como se tivesse 390, 380 graus. Então depende muito da tua localização, isso é relativo, por isso que eu comecei o vídeo falando que é relativo. Beleza, galera? Então, finalizamos o vídeo por cá, né? Sim, outra coisa, questão de bico, né? Galera, para tirar a CPU, você vai usar o bico grosso da sua estação. Beleza? Não me venha com bico fino nem com bico médio.
atrapalhar você, a não ser que você trabalhe com uma temperatura muito alta para trabalhar com bico médio. Trabalhando, sei lá, 450 a 500 graus com bico médio, você consegue remover uma CPU. Mas aí teria que ter técnica para isso. Então, bico grosso entre 370 a 420, a depender da região e de como é o teu ambiente de trabalho. Certo? Aí você vai testar de uma forma, testar de outra, testar de outra. Da forma que mais dá certinho ali, é a forma que você deve continuar treinando. Porque mesmo que você acertou a temperatura e a vazão, no seu ambiente, você precisa treinar, certo? Por exemplo, eu aqui trabalho, depende muito da placa. Por exemplo, placa da Samsung, aquelas plaquinhas verdes da Samsung, elas são placas mais fáceis de ser danificadas, de estourar, de criar bolha, né? De soltar pedras, enfim. Então o que eu faço? Eu uso 400 graus, 390 graus, certo? No caso, na Atem usava 40 de vazão. Na minha Quick eu uso sempre 70 ou 60 de vazão. E na minha YCS, né, nessa mesma temperatura, eu uso em torno de 130 de vazão de ar para remover a CPU com bico grosso. Ok? Então, desse jeito a gente consegue chegar ao objetivo final, né? Mas isso é para mim. Entre 400, por exemplo, tem CPU que eu tiro com 400 graus, certo? Tem CPU que eu gosto de tirar com espátula. Tem CPU que eu gosto de tirar fazendo alavanca. Beleza? Então isso vai ser coisas que você vai aprender com a sua experiência no dia a dia e treinando. Não tem como fazer dar certo sem treinar. Tem que treinar, irmão. Pega aí o teu monte de sucata, bota pra fora e treina. Se você chegar na minha sucata ali, você vai ver um monte de CPU removida, um monte de memória removida. Porque eu sempre fui assim. Agora, claro, eu sempre tinha aquele objetivo. Pô, eu vou trabalhar, quando eu terminar, eu vou treinar. Vou treinar no mínimo 1 hora de relógio. Mas eu vou treinar porque eu quero ser diferente. Não quero fazer a mesma coisa que todos fazem. Beleza? E dessa forma, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Ok? A gente vai fazer depois outros vídeos falando sobre outras ferramentas, outras dicas e tal. E voltamos para o YouTube, certo, pessoal? Voltamos para o YouTube. Pode dar uma visualização, mas aqui é a minha casa, aqui a gente vai fazer vídeos todos os dias. Você vai me ver por aqui, né? Talvez uma vez ou outra não apareça, né? Por conta de alguma coisa. Às vezes, infelizmente, não dá para estar toda hora. Mas a gente vai passar dicas, a gente vai fazer vídeos, a gente vai fazer lives, vídeos de reparos, vamos falar sobre ferramentas, enfim, vamos falar sobre um monte de coisa. É aqui que a gente vai dar o foco total, certo, pessoal? Foi assim que as pessoas me pediram no Instagram, né? Que eu voltasse para o YouTube e fizesse aquilo que eu sempre fiz. Beleza? Então estamos juntos de volta aqui no YouTube. E é isso. E já ajuda aí com o teu like, com o teu comentário, né? Para que a gente possa se sentir motivado e criar mais vídeos aqui para o YouTube. Beleza? Tamo junto, é nóis, valeu e até o próximo vídeo.